Já estamos de volta ao programa Ponto de Vista, aqui pela TV Câmara, hoje recebendo o vereador Ricardo Raimundo com seu convidado, Dr. Evandro Gussi, falando sobre o momento atual da política. Bom, Evandro, a gente poderia falar também, eu acho que é um outro ponto importante, e também está sendo discutido em todo o Brasil, a questão de uma possibilidade. A gente sabe que provavelmente não será possível realizar essa questão, que é o plebiscito, né? O presidente Dilma colocou essa questão em pauta, de repente para ouvir a população sobre alguns pontos, uma possível reforma política. Qual que é a sua visão sobre essa questão do plebiscito, essa possibilidade da população opinar sobre alguns pontos em uma possível reforma política? Bom, a possibilidade da população opinar na política é sempre um fato importante. Nós nunca, tanto que a Constituição brasileira trouxe esses dois elementos, tanto o plebiscito quanto o referendo popular, e são sempre importantes. Agora, os temas para um plebiscito nunca podem ser amplos, porque imagine, muitas vezes a gente ouve a população dizendo que tem dificuldade para votar nas eleições, digamos assim, gerais, as eleições que tem presidente, governador, senador, deputado federal, deputado estadual. Ou seja, são cinco eleições que acontecem ao mesmo tempo e que nós vemos, eu já ouvi muitas pessoas dizendo, nossa, como é difícil saber a ordem, quem que eu estou votando, e a gente sabe que há inclusive um percentual de erro nas eleições por conta disso. Agora imagine uma consulta, como se previu, houve propostas de 29 perguntas para o plebiscito. Imagina o que isso significaria, uma pessoa ter que saber, aí chegaram a um consenso, não, 29 é muito, o plebiscito não poderá ter mais que 10 perguntas. Mas imagina a população brasileira ter que responder sobre 10 temas que são complexos sobre o ponto de vista técnico, né? Quando nós vamos falar de voto distrital, voto em lista, como seria a propaganda em relação a isso? Eu fui professor na faculdade de Direito e a gente sabe que mesmo trabalhando um ano uma cadeira de Direito Constitucional, tem muitos alunos que saem dali sem saber direito a diferença entre voto em lista, lista aberta, lista fechada, o voto majoritário distrital, voto proporcional. Como se faria um esclarecimento claro e amplo sobre tantos temas, digamos aí 10 perguntas técnicas? Há um risco muito grande disso ficar na mão de marqueteiros, entendeu? E quem, digamos assim, conseguir organizar uma propaganda melhor, ter mais chances. Então, você é contra o plebiscito? Não, eu sou a favor de plebiscito. Só que o plebiscito sempre tem que estar direcionado a temas concretos. Né? A temas concretos. Uma pergunta, no máximo 2 perguntas. E com 2 perguntas não se faz uma reforma política. A única coisa que eu vejo é que sou a favor do plebiscito, sou a favor de plebiscito, mas o plebiscito não pode envolver um tema que dependa de uma análise muito minuciosa, que precise de 10 perguntas. Complexa, né? É complexo. Né? O plebiscito é para 1, 2 perguntas. E não se faz uma reforma política com 2 perguntas. Ou pelo menos não estaria, a menos que se perguntasse para as pessoas, vocês querem uma reforma política? Eu imagino que seria 100% dizendo que sim. Só que o que faria? Essa é uma competência do Congresso Nacional que precisa e deve fazer essa reforma e essa reestruturação do processo político no Brasil. E o vereador, o que o senhor acha sobre essa questão do plebiscito? Como o Evandro falou, é complicado, né? São várias cabeças. O que teria que pegar o deputado na região dele, ele discutir, para ele levar a ideia, né? Escutar vereadores ou líder das regiões e discutir qual que é a melhor solução para isso, qual que é aquilo. E ele, ser o representante lá dentro, né? Discutir lá dentro. Quando você envolve muita pessoas que você vai discutir, é difícil chegar num consenso, né? Cada um tem sua ideia, cada um tem sua visão. Então, na verdade, tem que se discutir na base,
para depois ter seu representante lá, né? Num âmbito maior lá e menos pessoas. E pessoas realmente vão entender e discutir de igual para igual. Com certeza a maioria quer isso, né? E uma coisa que a gente também é a favor, eu acho que teria que ter, colocar em grade escolar, o sistema político, as pessoas começar a participar, os jovens hoje que estão se manifestando, começar a se interessar pela política, que vão ser os futuros administradores, né? Essas pessoas têm que começar a se manifestar, começar a entender, começar a visitar a Câmara de Vereador, qual que é o trabalho do legislador, né? Qual que é o trabalho do Executivo, aproveitar esse momento aí e começar a participar também, né? Isso que está se montando hoje aqui, que nem montou a TV Câmara, é muito interessante. Claro. As pessoas começam a assistir, começam a discutir. Acompanhar o trabalho dos vereadores. Isso aqui, né? muito. O problema não é meu. É o dinheiro nosso. Né? O dinheiro nosso que está sendo administrado, ou bem ou mal, mas nós temos que cobrar ele. Né? Se nós queremos que mude, que melhore, nós temos que dar nossa participação. A gente sabe que não é fácil vocês deixar um emprego, deixar uma empresa, meia hora por dia e participar. Né? Começar a dar ideia, a discutir, é o que a gente tem pedido, as pessoas trazerem ideia para nós, para administrar a nossa cidade. Ela é nossa, né? Os impostos são nossos, então vamos empregar ele bem empregado, para poder ter um retorno melhor. Né? E isso que as manifestações estão querendo, só que não está tendo um foco, queremos que mude, muda o quê? Né? Vamos mudar o quê? Então vamos focar, eu acho que cada cidade vai fazer o trabalho dela, qual que é a necessidade de Tupã, né? E a necessidade de Tupã, dependendo do bairro, tem outra necessidade, né? Claro. Para poder chegarem no âmbito maior, estadual e federal, né? Que precisa mudar, todo mundo sabe que precisa mudar, principalmente essa barganha de levar vantagem, às vezes a corrupção, né? Isso acaba atrapalhando o sistema, e onde falta dinheiro para a saúde, né? Para a segurança, para a educação, e isso nós temos que mudar, com certeza. Mas basta que todas as pessoas começam a participar também. O vereador tocou num ponto muito importante, até queria a opinião do Dr. Evandro Gussi. A gente sabe que os jovens estiveram presentes em todas essas manifestações, e eu acho que os tempos mudaram hoje com as redes sociais, principalmente com o Facebook. Hoje as pessoas têm como uma referência uma rede social, de repente, para se comunicar, para ser comunicado sobre algum evento, alguma manifestação. Qual que é a sua visão, doutor, sobre essa questão hoje dos jovens com as redes sociais, a participação dos jovens na política? Tivemos recentemente a posse dos vereadores mirins do Parlamento Jovem aqui em Tupã, e durante a entrevista que o nosso companheiro, o Tiago, fez aqui, nosso companheiro de trabalho aqui, ele fez uma pergunta para um dos jovens, um dos vereadores mirins, qual que era a visão dele quanto à participação dos colegas na sala de aula através de projetos que foram encaminhados. E o garoto, o jovem, disse que realmente deveria ter mais participação dos jovens, mais interesse por parte dos jovens. O senhor sente que realmente há uma deficiência nesse sentido? Os jovens deveriam se interessar um pouco mais? Qual que é a sua visão nesse sentido da participação dos jovens na política? Olha, primeiro eu queria parabenizar a Câmara de Tupã por essa iniciativa do Parlamento Jovem, os chamados vereadores mirins. Uhum. É incrível o efeito que nós vemos que isso gera naquele que é eleito, no seu entorno, nas salas de aula. As famílias passam a se envolver. A participação das pessoas, e sobretudo dos jovens, na política, ela é fundamental. Por quê? Nós vimos muitas vezes nesses movimentos como se fosse assim, temos que sair da política. A política não é boa. E esses dias eu dizia o seguinte, olha, nós já vivemos na história um momento em que não tinha uma organização política. Não tinha Câmara, não tinha Prefeitura, não tinha Congresso, não tinha nada. E esse tempo era um tempo em que as tribos guerreavam entre si. E eu imagino que ninguém quer que esse tempo volte na história da humanidade. Ou seja, a política é fundamental. Quando as pessoas veem que ela não está funcionando bem, a solução não é dizer vamos destruir a política. Até com atos concretos de vandalismo, vamos começar a queimar o Itamaraty, vamos destruir a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, porque isso aqui não funciona, então vamos destruir. Não, vamos entrar para mudar desde dentro. Essa é o que falava aqui o vereador Ricardo Raimundo, essa é a grande mudança que nós podemos fazer. Há um momento, Glaucio, e o vereador eu sei que sabe disso, fundamental para manifestações.
e ele chama eleições. Quando as pessoas começam a querer conhecer quem são os seus representantes, começam a querer se unir a um vereador, eu me identifico com o jeito de pensar desse vereador, no que eu posso ajudá-lo? Não simplesmente no sentido de cobrá-lo, que hoje é uma palavra tão em moda, né? Eu vou te cobrar. Então o vereador acaba de ser eleito, ele ainda vai aprender como fazer, entender como a Câmara, e muitas vezes não tem ninguém para dizer, olha, eu vou te ajudar, eu quero pensar junto com você, eu quero te dar ideias, eu quero me reunir com você, mas para cobrar é uma visão que muitas vezes foi implantada e não por maldade. As pessoas que dizem isso querem o melhor, querem fazer o melhor. Agora, quando os jovens começam a querer participar da política, primeiro entendendo a política, se aproximando dos políticos, querendo pensar no que está certo, no que está errado e sustentando boas ações, isso é muito importante. E quando as redes sociais são usadas com essa finalidade, uma finalidade construtiva, de construir coisas e não simplesmente destruir. Não adianta nós destruirmos a política, nós temos que fazer com que a política fique boa. E há muitas coisas boas na política. Eu dou um exemplo concreto. Pouco tempo atrás nós tivemos aqui a Bienal do Verde. Isso, não é? Tupã Mais Verde. Tupã Mais Verde. Eu tive a oportunidade, embora viajando bastante, um dia eu cheguei e consegui levar minhas duas filhas. Uma ainda está bebezinha, não entendeu, mas a outra é de 6 anos. Que coisa inteligente que nós vimos aqui em Tupã, a Bienal Tupã Mais Verde. Um processo que conseguiu unir educação ambiental, eu pude explicar para minha filha, naquela mini fazenda que foi criada, o que era uma plantação, o que era uma curva de nível, o efeito que isso gerava. Quer dizer, é uma coisa inteligente, uma coisa bem pensada, valorizar tanto os empreendedores locais e ao mesmo tempo trazer ideias inovadoras de outros lugares para também oxigenar, digamos assim, a nossa criatividade. Então eu vejo que a política ela é o grande instrumento de construção e de melhoria da vida das pessoas. E quando as pessoas de bem, essa é a grande questão. Se as pessoas de bem disserem, eu não quero saber de política, elas estão abrindo mão de um direito e de um dever quase que sagrado de poder construir e melhorar a sociedade. Então as manifestações daqueles que querem construir algo, essas são as manifestações mais importantes. E o momento ideal para isso é o das eleições. E antes também das eleições, eu quero descobrir quem é meu candidato, independente de quem seja. Eu vou escolher alguém, vou me organizar, vou falar dessa pessoa, vou pensar junto com ela. Isso começa a mudar a política hoje, agora. Fantástico. Bom, o assunto é interessante, né? E nós poderíamos ficar aqui várias horas falando sobre o assunto. Afinal de contas, é um momento importante que estamos vivendo no Brasil, um momento de discussões, também de manifestações, de troca de ideias e principalmente da participação da população, né, vereadora? Então, a gente sabe, nós já estamos chegando aí no final do programa, mas realmente é um assunto que será tema de outros programas. Afinal de contas, como eu falei, é um momento único no Brasil, né? Com certeza. Nós também acabamos entrando na política por escutar depoimento, como você falou do vereador Mirim, você escutar de uma pessoa de 16, 17 anos, gente, como a política é boa, a política constrói vida, a política salva vida, desde que política bem feita, não politicagem, né? Então tem jeito, basta que as pessoas façam a coisa certa, a coisa justa, né? Então por isso que nós entramos também com esse intuito, estamos dando a nossa contrapartida e como o Evandro falou, a gente tem falado com os pessoal de movimento, a melhor época que se fazer uma movimentação é falar bem das pessoas de bem, né? Na época da eleição, incentivar a pessoa a sair, um candidato, um representante e dar apoio, né? Não tem que ter gastança, nada, é formar opinião sobre essa pessoa, ajudar essa pessoa e depois ser eleito. Continuar ajudando, dando opinião. A cidade é de todos. A cidade não é de 15 vereadores, ou de um prefeito, ou de um vice-prefeito. A cidade é de todos. Então, essa distribuição de deveres é de toda a população. Então, quanto mais puder participar, quanto mais puder dar ideia, não só a cobrança, mas a ideia
de inovação e a ideia de economia, né? Na verdade, uma administração da cidade, administrar uma casa, administrar uma empresa, né? Enxugar e trabalhar aproveitando o máximo os nossos investimentos para que tenhamos retorno. Com certeza. Bom, eu queria que o Dr. Evandro Gussi deixasse suas considerações finais, agradecendo a sua presença aqui na TV Câmara, a convite do vereador Ricardo Raimundo e batendo um papo com a população que está acompanhando a TV Câmara, transmitindo em sinal aberto digital, a primeira TV digital da região, canal 61.1 e também pela TV a cabo, canal 16. Agradecendo a sua presença e que deixasse as suas considerações aos nossos telespectadores que estão acompanhando o programa Ponto de Vista. Olha, eu é que agradeço essa oportunidade, agradecendo o convite do vereador Ricardo Raimundo. O vereador Ricardo Raimundo que tem sempre dito que, graças ao exemplo de um tupaense, o deputado Reinaldo Augusto, é que ele veio para a política, porque viu alguém que começou... o deputado sempre diz assim, se você quer ir mais rápido, vá sozinho, mas se você quer ir mais longe, vá unido a outras pessoas. Então, é uma honra estar aqui junto com o vereador Ricardo Raimundo, alguém que a gente sabe que do esforço pessoal que faz para estar aqui na Câmara Municipal, alguém que tem uma vida consolidada, suas empresas, uma trajetória profissional de sucesso e de muito respeito, mas que percebeu que o máximo que ele poderia fazer na vida dele era doar seu tempo, suas capacidades para a população de Tupã. É em Tupã que ele cresceu, é para Tupã que ele precisa retribuir. Então, é uma honra estar aqui junto com o vereador Ricardo, com essa trajetória de vida toda. Uma alegria muito grande estar aqui ao seu lado, um maestro que nos conduz aqui com tanta capacidade e habilidade. E parabéns à Câmara Municipal por esse órgão de imprensa tão inteligente, tão bem pensado e com tamanho profissionalismo. Obrigado, doutor Evandro Gussi. Bom, vereador Ricardo Raimundo, mais uma vez obrigado por estar presente aqui na TV Câmara, hoje recebendo o doutor Evandro Gussi, falando um pouquinho sobre o momento atual da política. E com certeza, em breve, novos entrevistados, novos convidados, né, a seu convite aqui na TV Câmara. Com certeza, a gente agradece a TV Câmara mais uma vez a oportunidade, agradece o Evandro, como o Evandro falou, a gente tem que falar com exemplos de vida, então a gente viu o exemplo de vida, né? Nunca me imaginei entrar na política diretamente, mas nós já fazemos a política na empresa, a política em casa, e viu o quanto ela é boa, né? Então a gente aproveitou o exemplo do deputado Reinaldo aí, a retidão, por isso que nós estamos se doando aí, um pouco do tempo da nossa vida, um pouco da experiência, e em prol, principalmente dos mais jovens, né? A gente quer deixar um legado, deixar um mundo melhor. Eu acabei entrando por causa da minha filha, a filha de alguns amigos, que a gente quer um mundo melhor, né? E com certeza nós estamos só de passagem aqui e apenas isso, tá? Doar um pouco de si, né? Como eu lembro do Rotary, doar um pouco de si antes de pensar em si. Então a gente está aqui tentando se ajudar um pouco mais e colaborando um pouco do que a gente aprendeu nessa vida toda e agradecendo cada vez mais essa cidade que nos acolheu. Nascemos aqui e queremos ficar por aqui e curtir os amigos aí até o final da nossa estadia, nossa vida aqui. Com certeza. Bom, nós queremos agradecer novamente o vereador Ricardo Raimundo e o doutor Evandro Gussi hoje nesse bate-papo aqui no programa Ponto de Vista. O programa Ponto de Vista fica por aqui, voltaremos em breve com mais um programa aqui pela TV Câmara de Tupã, a TV do Povo. Até o próximo programa.